Ficar ou partir? Eis a questão. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula de hoje, ao nosso encontro de leoas. Quem está chegando aqui pela primeira vez, coloca aqui nos comentários. Sou leoa novata, sou leão novato. Tem muito homem que está chegando aqui e isso me deixa extremamente orgulhosa, principalmente porque mulheres evoluídas querem homens evoluídos também, não é verdade? Coloca aqui nos comentários quem está chegando aqui pela primeira vez, da onde vocês estão falando. Ó, a Veri Leoa Novata, seja bem-vinda. De qual parte do Brasil ou do exterior vocês estão falando? Vamos agitar esses comentários aqui, quero saber. Pera aí, vou trocar minha internet, me dá um segundo. Cuiabá, sejam todos muito bem-vindos. Ó, tem gente do Pará. Adorei. Qual vai ser o nosso compromisso aqui hoje, tá? Para quem assistir essa gravação depois, olha só, o Tony de Califórnia nos Estados Unidos. É maravilha. Portugal também. Sejam todos muito bem-vindos. Quem assistir essa live depois, essa aula depois, sinta-se acolhida, sinta-se acolhido também, tá? Qual que é o nosso compromisso? Eu vou entregar ouro para vocês hoje. A gente vai falar sobre ficar no relacionamento ou conseguir partir. E aqui vai ser uma aula muito prática para vocês, tá? Vou trazer um conteúdo de valor. Como é que vocês vão retribuir aqui? Deixando o like aqui nesse coraçãozinho. Deixando o like. Chama aquela sua amiga, aquele seu amigo que tá confuso também, que tá na dúvida sobre esse relacionamento. Encaminha depois esse conteúdo para ele, clica nesse aviãozinho, manda, tá? E eu quero vocês conversando nesse chat. Conversando nesses comentários, porque assim, ninguém aqui é múmia, tá? Ninguém aqui é zumbi, tá todo mundo vivo, tá todo mundo acordado, tá? E nós vamos fazer o negócio acontecer. Combinado? Combinado? Quando a gente tá confuso, isso aqui vai ser sessão de terapia, tá? Sessão de terapia pro seu mês de março. Vamos lá. Quando a gente tá confusa, a gente tá vivendo um caos emocional. E vocês que estão aqui hoje, eu tenho certeza que estão vivendo o caos. O caos. E a gente muitas vezes não consegue olhar de forma atenta para os nossos sentimentos. Eu não consigo me entender. E é exatamente isso que eu faço dentro das minhas sessões de terapia. Trazer clareza para as emoções e para os sentimentos. Eu quero que você levante a bunda da cadeira agora e pegue uma folha, um caderno e uma caneta para anotar. Que o negócio aqui vai ser prático, porque a gente já tem que começar colocando foco na mente de vocês e fazendo o negócio desenhado para vocês entenderem aonde a gente vai chegar. Então, levanta a bunda da cadeira, pega uma folha e uma caneta. E quem já pegou, volta aqui e diz tá na mão. Tá na mão. Para eu saber que eu posso continuar. Quando a gente está com os nossos pensamentos caóticos, a gente precisa encontrar formas de trazer clareza. E uma das técnicas que eu ensino para as minhas pacientes, para as minhas alunas, é a escrita terapêutica, tá? Hoje a gente vai fazer isso. Ó, a Regina já colocou aqui, ó, tá na mão. Levanta a bunda da cadeira, pega papel e caneta e volta para a sala correndo. Eu sugiro que quem tá aqui comigo toda quarta-feira já tenha um caderno da superação. Um caderno, um bloco de notas, qualquer coisa para vocês registrarem isso aqui. Ok? Ó, a Laine já botou aqui, tá na mão. Vou seguir, tá? Quem domina a nossa mente é o nosso inconsciente. Então eu quero que vocês escrevam aí na folha de vocês 90% das nossas ações são inconscientes.
90% das nossas ações são inconscientes. 90% das nossas ações inconscientes. E inconsciente é igual ao emocional. Inconsciente é igual emocional. Vou repetir. 90% das nossas ações, quem domina a nossa mente é o inconsciente. Vou repetir. 90% das nossas ações são inconscientes. Quem domina o nosso inconsciente é igual a emocional. Escreve aqui no chat. 90% das nossas ações são inconscientes. O que isso significa, Andressa? Vou explicar para vocês. 90% da nossa mente é dominada pelas nossas emoções. Então, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas crenças, os nossos hábitos, a nossa intuição é o que domina. Ok? Abaixo vocês vão escrever. 10% das nossas ações são conscientes. – 10% das nossas ações são conscientes. O que isso significa? Consciente é igual ao nosso racional. Consciente é igual ao nosso racional. O Jefim fez a tarefa aqui, gostei, Jefim. 90% das nossas ações são conscientes. E aí você vai colocar abaixo. 10% das nossas ações são conscientes. Ou seja, 90% é razão. Aliás, 90% é emoção, 10% é razão. Quem de vocês tem a sensação de que parece que a mente tá brigando com o coração o tempo todo? Coloca eu aqui nos comentários. Quem você brigando o tempo todo? A mente e o coração discutindo o tempo todo. Parece que nunca se acertam. E você tá cada vez mais perdida. Olha aí, ó, todo mundo, né? Isso acontece, como eu falei, porque 90% das nossas ações são inconscientes. São só 10% racionais. Então, quando a gente tá num cenário de dúvida, num cenário onde os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu não sei se eu gosto, se eu odeio, se eu quero ficar, se eu quero ir embora. Se eu carrego dentro de mim padrões mentais, feridas, eu não consigo decidir. Porque decidir algo, a nossa tomada de decisão, ela é emocional. E o emocional, quem domina? O nosso inconsciente, 90%. Vou explicar com um exemplo, tá? Você vai lá naquela loja, você viu aquela brusinha linda, tá? Principalmente as mulheres que são tudo gastadeira, tudo emocionada. Você vai lá naquela loja, você vê aquela brusinha lá. E aquela brusinha custa R$500. E o teu cartão tá estourado até o último. Mas o teu emocional se apaixonou por aquela blusinha. E você precisa levar ela para casa. E nessa altura do campeonato, o teu racional já desligou há muito tempo. Você não tá nem aí se você tem limite, se você tem dinheiro, se você vai poder pagar, você vai comprar e você vai levar a brusinha para casa. Porque o teu emocional que decide. É o teu emocional que toma a decisão. Ok? Então, diante desse relacionamento, eu fico em dúvida.
Porque o meu emocional, ele tá cheio de medos, o meu emocional tá cheio de dificuldades de entender o que eu tô sentindo. E os homens que estão aqui são mais racionais. É por isso que eles superam o fim de um relacionamento de uma forma diferente. Não significa que os homens não sofrem. Sofrem muito também. Mas a forma de lidar com essas emoções é diferente. Ok? Agora a gente vai entrar numa parte dessa nossa aula e eu quero que você esteja muito atenta e seja muito sincera na hora de fazer os exercícios que eu vou propor aqui. Eu falei que ia ser sessão de terapia online e vai ser. E se você não destravar agora, depois você destrava lá comigo no meu consultório, nas minhas sessões individuais, tá? A gente vai desenhar 3 pilares e vai ser desenhado mesmo para você entender. Então eu quero que você pegue essa folha. Quem não pegou ainda a folha e o lápis, levanta a bunda da cadeira e faça isso agora para você aproveitar. E aí, quem já tá aí, pega e desenha um triângulo, tá? Um triângulo. Bem fácil. E você vai escrever nesse triângulo, em cada uma das pontas, ele, você e a relação. São 3 pilares que a gente vai trabalhar hoje. Ele, você e a relação. Para quem chegou agora aqui na aula e não sabe sobre o que é essa aula é para você entender se faz sentido continuar nesse relacionamento ou se tá na hora de sair. Ficar ou partir. Andressa, eu tô em dúvida se eu dou ou não uma segunda chance pro meu ex-marido, pra minha ex-mulher. Esteja aqui na aula atenta. Essa aula também é pra você. O primeiro pilar é sobre ele. Ele. Júlia, minha amiga querida, beijo grande. Saudade de você. Primeiro pilar é sobre ele. E eu vou fazer uma pergunta aqui. E eu quero que você seja direta. Que você responda a primeira coisa que vem na sua mente. E depois você vai anotar essa resposta. Ok? A pergunta é a seguinte. Se alguém te dissesse que você se parece com esse homem, isso seria algo bom ou ruim para você? Vou repetir a pergunta. Se uma pessoa chegasse e dissesse que você se parece com esse ex, com esse marido ou com essa mulher, isso seria um elogio ou seria algo ruim? A Regina já colocou aqui. Ruim. Quem mais? Responde rápido. É responder a pergunta. Coloca aqui nos comentários. Isso chegaria para você como uma crítica ou como um elogio? Seria um elogio gentil. Gostei. A Vanusa colocou algo ruim. A Lima, bom. Ok. Vamos entender o que está por trás dessa pergunta. A gente se apega às coisas que o outro nos oferece, mas que a gente acredita que não tem. Só que nisso vem um combo de coisas boas e coisas desagradáveis também. Todos somos repletos de sombra e luz, de qualidades e defeitos. O que acontece? Essa pessoa que você tá hoje é como se fosse um espelho. Um espelho para você. Então, eu olho para esse ex, eu olho para esse homem, eu olho para essa mulher e enxergo nele aquilo que me falta. Então, vamos lá. O fulano, Andressa, é uma pessoa muito segura. É essa segurança que te falta. Ah, Andressa, não. Ele não é uma pessoa... Não é uma pessoa que soa como um elogio pra mim. Se alguém me dissesse que eu sou parecida com ele,
não seria um elogio, seria uma crítica. Porque ele é grosseiro, falta de respeito, uma pessoa desagradável. Se ele é grosseiro, se ele é desrespeitoso, ou se ela também, porque tem muito homem aqui hoje, a gente precisa entender que ele tá só te mostrando que você precisa aprender a se respeitar. Se ele tá sendo desrespeitoso com você, é porque você se permite ser desrespeitada. E você precisa aprender a impor limites. O excesso, entenda isso. O excesso do outro é a minha fraqueza. É o que me falta. Se ele é uma pessoa ambiciosa, talvez falte para você um pouco de ambição. Se ele é uma pessoa que sabe dizer não, talvez falte para você aprender a dizer não. Se ele é uma pessoa extremamente sociável, talvez falte para você ser uma pessoa mais sociável também. Porque você vai atrair exatamente o oposto para gerar esse equilíbrio. E todo o meu excesso significa aquilo que eu gostaria de receber do outro. Então, se eu sou uma pessoa intensa demais, carinhosa ao extremo, me dou demais, é porque lá no fundo você gostaria que essa pessoa retribuísse nessa mesma moeda. Então, se você está na dúvida se esse relacionamento faz sentido ou não faz sentido, pense sobre isso. Vânia, que bom que você está aqui. A gente falou essa semana no direct, não foi? Essa live é para você. E nesse primeiro pilar, as feridas que estão associadas é a tua incapacidade, a tua insegurança. É achar que você não é boa o suficiente. Que você precisa estar com ele do teu lado, ou com ela do teu lado. Um exemplo muito claro dessa situação é numa roda de amigos. Nessa roda de amigos, você é quem? Aquele que fica justificando os comportamentos do outro? Aquele que fica falando, não, mas o fulano é assim, assim, assado, mas ele tem esse outro bom lado. Como é que você fala dessa pessoa para os teus amigos? Quando vocês tocam nesse assunto? Talvez você ainda não percebeu que uma das dificuldades de trazer clareza para esses sentimentos é entender que a tua personalidade é como se vocês dois fossem um só. E aí você não consegue se separar. É como se você tivesse ancorado quem você é apenas estando ao lado dele. E é por isso que você não consegue simplesmente deixar ir. Ok? Deu para entender aqui o nosso primeiro pilar? O primeiro pilar é sobre ele. Ok? Fez sentido aí para vocês? Coloca aqui nos comentários. Já falei que eu não quero uma live com gente múmia aqui, zumbi. Vamos interagir. Que eu tô entregando o ouro aqui pra vocês. Vamos valorizar. Tá bom? Segundo pilar. Relação. Desenha aqui no seu triângulo relação. E essa aqui é pra incomodar mesmo. Essa pergunta é a seguinte: o que você sente? O que você sente ao estar perto dele? E aqui eu tô falando para você conectar com o teu sentir. Eu olho para essa pessoa e isso me gera que sensações? Eu fico angustiada, eu fico feliz, eu fico apática, eu fico borocochô, eu fico cansada, eu fico sugada, eu fico ansiosa, eu fico animada, eu fico desconfortável. Que sensações que isso te desperta?
O teu corpo ele tá dando sinais o tempo todo. Só que você não para prestar atenção. Você não para prestar atenção. Você tá negando os sinais que o teu corpo tá dando. Porque muitas vezes você não consegue parar para se observar. E aqui tem a Ângela. Segura esse comentário aqui que eu já vou chegar aí. Muitas vezes você não para observar. Você não consegue parar, você não consegue ficar em silêncio. E só o fato de eu ter perguntado isso aqui pra vocês, muitas verdades chegaram aí do outro lado. E se eu fico feliz com o quê? Com o que eu tô feliz? Com o que eu tô me sentindo bem? E aqui a gente esbarra numa ferida, muitas vezes, de escassez. Feliz no simples. Feliz com o pouco. Porque o pouco que eu recebo já é o suficiente. O pouco é o pouco me contenta, tá? Porque eu não consigo me enxergar merecedora, suficiente, capaz de conquistar algo melhor. Guarda essa aí. Pega essa aí pra você. Porque quando a gente destrava a nossa mente para abundância emocional, a gente consegue entender que existem coisas muito maiores nos esperando. Muito maiores e muito melhores. Então eu quero que vocês parem de fugir desse desconforto e comecem a olhar para isso. Como vocês se sentem nessa relação? Pergunta matadora. Vai dormir com essa depois, tá? Essa relação. Segundo ponto. Essa relação, ela te completa? Ela te soma? Ela agrega? Ou ela só simplesmente te faz se sentir menos sozinha? Esses dias uma paciente minha disse assim: Andressa, eu passei 20 anos do meu casamento sendo viúva de marido vivo. Viúva de marido vivo. Eu tomei posse dessa expressão que ela me trouxe. Será que você também não é viúva de marido vivo? Talvez dentro desse relacionamento existiam dois corpos vazios. Sem alma. Sem vida. E eu falo porque tem muita mulher que tá sem alma e sem vida. Tá só existindo. Isso aqui serve para os homens que estão também na live, nessa aula. Porque talvez estavam com uma mulher que era sem alma, sem vida, sem emoção, sem coração, sem sentimento. Porque tem muita mulher bloqueada emocionalmente, sofrida, cheia de feridas, de um passado, e cai num relacionamento e não consegue, de fato, se abrir pro amor. Ah, Andressa, mas ele era uma boa companhia. Então tá. Vamos lá. Vamos entender. Ó, o Jona falou, é fato. O Alexandre também concordou, é verdade. Muita mulher oca, vazia. Tá tão traumatizada, tá com o último fio do cabelo traumatizado, e aí não vai. Ah, Andressa, mas ele era uma boa companhia. Então tá. O que eu mais escuto dentro das minhas sessões é: ah, mas era uma boa companhia. Me diga, seja específica. Onde era uma boa companhia? Ah, mas a gente viajava sempre, tava sempre viajando. E como é que eram essas viagens? Tinha de fato
prazer, alegria, felicidade, leveza? Ou no final da viagem era uma discussão, ou era um estresse porque você estava enciumada, ou era uma insegurança só? Eu não sei qual era o seu cenário que você estava vivendo, mas vocês precisam entender, e essa aula de hoje é para gente quebrar um pouco essas respostas prontas que vocês ficam repetindo inúmeras e inúmeras vezes na mente de vocês. Tirem as crianças da sala. Essa aula é para gente adulta. E gente adulta precisa olhar com maturidade. Porque a nossa mente vai trazer o óbvio, o que sai da tua boca bonita. E o que sai da tua boca bonita é uma resposta pronta que a tua mente está te dando o tempo todo. Porque olhar para dentro e olhar para os nossos sentimentos é algo um pouquinho mais complexo. Ok? Fez sentido aí? Aline, seja bem-vinda aqui. Que bom que você chegou até aqui. Daqui uns dias eu vou fazer uma aula só sobre narcisista, tá? Ó, cheguei, gostei aqui da Esté. A pior parte é eu aceitar que eu fui errada e joguei tudo pro alto. E tá tudo bem, para de se culpar. Vai olhar para esses comportamentos da tua versão mais primitiva. E vamos ajeitar isso. Vamos ajeitar para você conseguir uma pessoa tão boa quanto ele era. Ok? Essa é a filosofia da superação. É isso que a gente precisa trabalhar. Com acolhimento, com empatia. Ponto 4. Ainda a gente está falando sobre a relação, tá? E aí eu te pergunto. Você gosta dele? Você gosta dela? Ou você está apegada à idealização daquela vida que você construiu ao lado dele? E aqui eu tô falando. Aqui eu tô falando de família, eu tô falando de casa, eu tô falando de conforto, eu tô falando de dinheiro, eu tô falando da presença. Eu tô falando da ideia que você tinha que envelhecer ao lado daquela pessoa. E você tá apegada àquela expectativa porque você acha que é o salvador, que é a salvadora, que você tem o controle sobre todas as coisas, porque vai ser do teu jeito. Eu vou fazer ela mudar, eu vou fazer ele mudar, porque eu consigo, porque eu tenho esse poder. Apegada a um padrão de esforço, achando que você controla o mundo. Acorda, você não controla nada. Você não tem o poder de mudar uma outra pessoa. A Bibi colocou aqui. Acho que eu estava apegada pelo fato de não melhorar pelas coisas que ele pedia pra mim. Costume. A Deza colocou aqui, costume. Ninguém muda ninguém. Eu vou até fixar esse comentário aqui, que é isso. Ninguém muda ninguém. E aí, se o casamento acabou e se essa pessoa foi ser feliz com uma outra pessoa, e para aquela pessoa, ele tá fazendo tudo que eu sempre quis que ele fizesse para mim. Desapega, se liberta. Você cumpriu a tua missão. Você cumpriu a tua missão do lado dessa pessoa, que talvez era simplesmente fazer ele acordar pra vida e ser um ser humano melhor. E talvez não foi com você, mas serviu de legado. Entende? Só que para isso você precisa parar de remoer esse ressentimento. Você precisa olhar para esse ego ferido. Ok? E o nosso? Alexandre, segura essa pergunta aí. Segura que eu vou responder ela no final da aula, tá? Pra eu não perder minha linha de raciocínio aqui. Quem é você? Nosso terceiro e último pilar. Você. Acharam que iam passar batido, né? Você.
3 pilares. Para quem não pegou, desenho o triângulo, ele, a relação e você. Você. A resposta, a pergunta que eu te faço é: quem é você ao lado dele? Você pode ser você mesma? Ou será que você teve que se moldar tanto ao longo desse relacionamento? Fernanda, olha só, não tô falando que é fácil. A vida não é fácil. E tá todo mundo aqui, todo mundo tá adulto aqui, madurinho, tá? Só que a gente precisa entender quais feridas que me prendem a esse passado. O que me gera esse desconforto? E aí curar. E aí as coisas se tornam mais fáceis e a vida se torna mais fácil. Vou falar depois uma coisa que aconteceu numa sessão. Vou quebrar meu código de ética aqui e vou abrir uma história pra vocês. Quem que é você do lado dessa pessoa? Será que você teve que se moldar tanto que você se olha no espelho hoje e você fala: nossa, eu não sei quem eu me tornei? A pergunta que fica é: como eu me tornei essa pessoa? E aí eu jogo essa pergunta pra você. Você tá viva? Você tá viva ou você tá só existindo? Existe coração aí dentro? Na psicanálise a gente fala que o corpo e a mente dissociam. E aí não existe mais conexão. Não existe mais conexão. E eu tô só existindo. Porque eu não sei mais quem eu sou. Entende que se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou ter a capacidade de ir para uma nova fase, para um novo estágio? E aqui a gente está falando de identidade, de ferida de autoimagem. Eu não sei quem eu sou? Eu tô vivendo a vida do outro? Como é que eu vou sair desse relacionamento? É melhor ficar? Como é que eu vou ficar? Do jeito que tá, porque eu não consigo mudar, eu não sei quem eu sou. Eu não tenho autoestima, eu não tenho amor próprio, eu não tenho senso de valor. E vocês acham que eu falo aqui sobre fim de relacionamento. E toda a minha entrega é sobre fim de relacionamento, sobre superar feridas. Só que, na verdade, o furo é bem mais embaixo. Porque as minhas alunas e os meus pacientes não sabem quem são. Com 30, 40, 50, 60 anos de idade. Perdidos. Então é mais fácil entre partir ou ficar, eu ficar. Mesmo sendo desconfortável. Percebe que é muito pouco sobre o outro. É sobre você. Só que esse processo se condiciona numa dúvida gigantesca. Porque eu tô sempre ancorado no comportamento do outro. Se o outro mudar, eu vou ficar. Se o outro fizer isso, eu vou tolerar. Se ele me provar XYZ, eu vou dar uma segunda chance. Só que vocês não olham pra vocês. E aí você senta essa bunda na cadeira da expectativa, no banco de reservas, e tá aí. E o tempo tá passando. E essa dúvida, ela consome anos da tua vida. E sabe qual que é o final da história? Eu tô com uma paciente minha dos Estados Unidos. Segunda-feira atendi ela. E fazem 10 anos que o relacionamento não tá bom. 10 anos. E o processo que a gente tá traçando não é um processo de simplesmente virar as costas e sair adoidadamente. Porque o meu papel como mentor e como psicanalista não é falar pra você: Vânia, sai desse casamento. Ana Maria, fica nesse casamento. Nai, tenta mais um pouquinho. Emily, dá uma segunda chance. O meu papel como mentor e como psicanalista não é esse. O meu papel é trazer clareza. Como? Curando as feridas emocionais que te prendem
aos mesmos padrões, para que você consiga olhar de uma forma neutra, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem ansiedade, para aquilo que você sente e para quem você é dentro dessa dinâmica aqui. Eu não tô para jogar vocês pro mundo e dar conselhos vazios. Não é meu papel aqui. Eu não vou falar para você, faz isso, faz assado. Não é assim que as coisas funcionam. Dentro das sessões de terapia, muito menos no PDL. A minha missão é tratar essa criança. Porque quem tem medo, quem tem insegurança, quem tem pavor da solidão, quem está se sentindo abandonada, não é você aqui. Não é você adulta. É a tua criança que está ainda dentro dessa dinâmica do relacionamento. Só que criança não toma decisão nenhuma. Criança vai ficar quietinha esperando o adulto dizer e o adulto mandar. E o adulto é essa outra pessoa que está com você. Seja ele, seja ela. E criança não sai. Criança não se mexe. E é esse o processo. Curar essa criança que você carrega e que está ferida sim. Para que você, como uma pessoa adulta, possa assumir a responsabilidade de dizer: eu estou indo embora. Ou eu decido ficar. Se as coisas mudarem. Só que para as coisas mudarem, vocês precisam entender que tem que ter dois... Lembra que eu falei? 2 corpos envolvidos. 2 almas. Não é uma pessoa que está reintegrada e o outro que está lá vazio. Sai dessa cadeira do controle de achar que você tem o poder de mudar o outro, porque você não tem. Você não é o alecrim do campo que nasceu sem ser semeado, tá? O outro vai ter as feridas dele e o outro vai ter que se curar. Porque se não se curar, você vai se ferir de novo. E você vai se sentir mal e frustrada, porque você tentou mais uma vez por alguém que talvez não estava no mesmo tipo de processo que você. Ok? Os adultos que tomam as decisões. Só que para isso, você precisa encarar o desconforto. Você precisa querer olhar para essa dor. E daqui a alguns anos, talvez você se arrependa por não ter olhado para essa dor e para o que você sente na hora certa. Porque uma hora o barco vai estourar. E a boia para você se salvar não vai estar nas tuas mãos. Simplesmente essa pessoa, seja ele ou seja ela, vai virar as costas e vai dizer: chega, acabou. E nesse dia você vai se arrepender. Por não ter encarado o desconforto. Por não ter olhado para essa dinâmica. Para isso que vocês estão vivendo. Chega de viver no piloto automático. Andressa, como é que eu faço para ter essa clareza? Como é que eu faço para entender o que eu tô sentindo? Se for do teu coração. Ó, a Veri falou assim: foi o que aconteceu comigo. Obrigada, Veri. A Veri trouxe um tom de realidade porque eu contei aqui. A gente às vezes não quer encarar o desconforto, a gente não quer olhar para o novo. E aí acontece muitas vezes. Não tomei a decisão. E aí ele virou as costas, sem olhar para trás. Lembra que eu falei? A criança não se mexe. Quem se mexe é o adulto. O adulto toma a decisão. Então vocês que estão aqui, as crianças de vocês, feridas, machucadas, precisam superar esses traumas para conseguir tomar uma decisão com maturidade. Vocês são pessoas inteligentes.
vocês têm sabedoria? Ninguém aqui é um poste, múmia, zumbi. Não. Vocês estão aqui assistindo essa sessão de terapia online. Então tomem as ações necessárias para isso. Andressa, como é que eu faço? Eu preciso da tua ajuda. Sozinho eu não vou conseguir. Você vai pegar e você vai clicar no link da bio e você vai agendar uma sessão de terapia individual comigo. Online, pra gente olhar pro que tá travando. Qual que é essa ferida que tá fazendo a tua vida ficar paralisada? E a dúvida gerar o caos. E o caos gerar o desconforto. Ok? Sejam educados, sejam educadas. Se vocês vão marcar uma sessão, existe um ser humano do outro lado. A minha equipe de suporte está para atender vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a fulana. Eu queria saber mais sobre a sessão com a Andressa, ok? Que ninguém aqui é sem educação. Assim eu espero. Tá? Não adianta a gente querer se curar? Não adianta a gente querer se curar? Olhar pro nosso emocional, mas eu não respondo minimamente a pessoa que tá lá do outro lado. Tá? Isso é muito feio. Não sejam essas pessoas. Fez sentido a nossa aula de hoje? Assiste depois. Eu vou deixar essa aula gravada, porque tem muito conteúdo aqui, tem muita gente na dúvida e tem muita gente precisando reassistir. Pega papel e caneta, faz os exercícios e depois você vai colocar nos comentários se essa aula fez sentido aí pra você e escrever o que isso te ajudou. Combinado? Eu espero do fundo do coração que toda esses nossos 40 minutos aqui tenham feito sentido, tenham chegado no teu emocional e que você olhe com muita maturidade, com muita sabedoria, tudo que eu escrevi. Tudo que eu trouxe aqui pra vocês, tá bom? Semana que vem a gente vai falar sobre a tríade da superação. Fiquem só no spoiler, tá? Semana que vem a gente vai fazer a nossa live da semana num outro horário, tá? Porque esse mês vai ser mês de mentoria, tô com 3 mentorias andando, mais os atendimentos, mais o PDL, tá? E aí a gente vai organizar um novo horário, tá bom? Ótima aula de grande aprendizado, que bom, Carmen, fico feliz. Beijo, beijo e até semana que vem.